ensaio, na verdade, da minha palestra, que vai acontecer nos Estados Unidos agora em meados de junho, e vai tratar sobre imigração alemã no Brasil. Então, de repente, para muitos é um tema já bem conhecido, né? Então, mas para os americanos vai ser, digamos, uma informação nova. Então, no final eu também pretendo tomar algumas notas, se tiver alguma oportunidade para melhorar um pouco a palestra, né? Botar algumas informações ou corrigir algum detalhe também é um dos objetivos do ensaio de hoje. Então, aqui só para falar um pouco mais sobre o evento nos Estados Unidos. Vai acontecer agora, de 15 a 17 de junho de 2019, a segunda Conferência Internacional de Genealogia Alemã. Vai acontecer na cidade de Sacramento, na Califórnia, Estados Unidos. O slogan, a parte principal, é: conexões levam às descobertas. Né? As conexões que a gente faz nos levam a novas descobertas. Eu só quero pontuar agora, no início, esse ponto, porque ao longo da palestra vou exemplificar alguns desses casos em que a gente tem conexões que levam a novas descobertas. Então, aqui só para uma breve introdução, eu sou natural de 13 de Maio, no noroeste do Rio Grande do Sul. Sou engenheiro mecânico, trabalho na indústria de máquinas agrícolas e faço genealogia por hobby. Ressalto aqui que eu tenho 84 ancestrais imigrantes que entraram no Brasil entre 1825 e 1897. Eu tenho mais ancestrais imigrantes do que gerações nascidas no Brasil, eu digo, da ascendência que proliferou a partir desses 84. Imigrantes, eu destaco também que são imigrantes de língua alemã, não necessariamente alemães. Né? O contexto é mais amplo quando a gente fala de alemão, porque está mais relacionado a língua em si, o território era muito mais amplo, a gente também estende para o Império Austro-Húngaro, enfim. E aqui também quero destacar o interesse por genealogia. Então, começou na minha infância, em especial devido às minhas avós. A minha avó materna, junto com meu avô, que costumava me levar no dia de finados dos cemitérios para visitar os nossos ancestrais, né? Levá-los junto para lá conhecer, ou, né, no caso daquele dia, prestar homenagem aos pais deles, aos avós deles, até bisavós. Isso fez com que eu começasse a ter um entendimento sobre essas conexões que a gente passa a ter, né, para as gerações para trás. E segundo a minha avó paterna, que ela tinha uma riqueza de histórias que ela contava em relação aos seus pais, avós, bisavós, antepassados em geral e parentes. Ela tinha muito hábito, para ela quase todo mundo era meio parente. Então, isso era bem interessante e isso acho que acabou, são dois grandes motivos que eu devo a elas desse interesse desde cedo por genealogia. E depois, em 2004, que me atraiu mais ainda por esse tema de imigração alemã e também a genealogia em si, foi quando eu adquiri o primeiro livro de imigração alemã, escrito pelo Thelmo Miller, celebrando 180 anos de imigração alemã. Logo no início, acho que na introdução do livro, uma frase que mudou muito a minha mentalidade, que eu até transcrevo aqui porque eu acho que ela é bem interessante. Um povo sem história como um homem sem memória. Eu acho que quando falta a memória, nós sabermos quem somos, de onde viemos, né, a gente também não consegue construir uma sociedade melhor. Então eu acho que isso é muito importante. Isso começou também a mudar a minha mentalidade. Agora entrando na palestra propriamente dita, numa primeira parte, claro que, até abrindo um parênteses aqui, eu tenho em torno de 1 hora para fazer a palestra, então eu também não posso me deter muito aos detalhes, então eu vou tentar passar de uma maneira bem básica, né, algumas dessas informações. O objetivo não é explorar ponto a ponto a fundo. Então, as razões da imigração, isso já é sabido da maioria daqui, principalmente as guerras napoleônicas entre 1813 e 1815, a fome de 1817, problemas sociais e econômicos e outros problemas políticos, religiosos, perseguições, enfim, pessoais, e a própria propaganda
na terra natal, ou seja, a propaganda que era feita lá na Europa, na Alemanha, né? A atração desses imigrantes. Né? Então aqui também tem um cartaz bem interessante que um conhecido nosso, alemão, compartilhou, que eu acho que é um cartaz de propaganda bem legal, que mostra essas campanhas que tinha para trazer imigrantes para a América do Sul, aqui em especial o Brasil e também a Argentina. Brasil, né? Para os americanos, o público que vai estar recebendo essa informação. É importante destacar que o Brasil é o quinto maior país do mundo, aqui, de leste a oeste, norte a sul, país de dimensões continentais, né? Composto por 26 estados, mais 26 estados mais Distrito Federal, divididos em 5 regiões. E aqui dois números populacionais, porque 1852 é um número interessante para a gente levar em consideração, que também é o período de unificação da Alemanha, né? Então a gente também consegue ter uma noção de como é a nossa população há 130, 140 anos atrás, né? Quase 10 milhões de habitantes, hoje somos 210 milhões de habitantes. É um país também bem populoso. Nossa língua oficial, português. E aqui só para fazer um comparativo, o que é o tamanho da Alemanha, então, para os que estão presentes, que são oriundos da Alemanha, assim como os próprios americanos, para eles terem uma noção das dimensões do nosso país. Então aqui eu só fiz um destaque que praticamente o território atual da Alemanha, ele se assemelha mais ou menos aos territórios combinados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma breve história, linha do tempo da história do Brasil desde o seu descobrimento. Então aqui eu só quero passar alguns tópicos, né? No ano de 1500, o descobrimento pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, né? Então o Brasil passa a formar o conjunto de colônias do Reino de Portugal. 1815, então, é quando o Brasil muda de figura, então teve praticamente 400 anos, 300 anos de colônia, e 1815 é uma mudança importante na nossa história, quando então o Brasil é elevado a reino junto com Portugal, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Quando o rei Dom João VI vem para o Brasil, fugindo, né, das guerras napoleônicas, e Napoleão transfere também a capital para cá. Então, isso foi muito importante para nós aqui no Brasil. E a partir de 1822 é então formado o Império do Brasil, ou seja, o Brasil se torna independente de Portugal, claro, com o imperador Dom Pedro I, que é filho do antigo rei Dom João VI do Reino do Brasil e Portugal. E aqui vale já destacar, um ponto importante, é a herança que está na nossa bandeira. E é aí que a gente também começa a perceber que já temos uma herança germânica, inclusive na nossa bandeira. Então o verde representa a Casa de Bragança, da família real portuguesa, e o amarelo, o losango amarelo, da família real dos Habsburgos, pelo casamento do Dom Pedro I com Leopoldina de Habsburgo, no caso, que era austríaca, uma arquiduquesa austríaca. Depois, em 1889, o Brasil então torna-se uma república, a República dos Estados Unidos do Brasil. O presidente passa a ser então Marechal Deodoro da Fonseca. E a gente consegue perceber que essa herança continua na bandeira, apesar de que, a parte da mais implique, hoje a gente associa muito, né, o verde às florestas e também o amarelo às riquezas, o azul ao céu e tudo mais, as 26 unidades federativas, enfim. Mas isso vem dessa herança e a gente já tem influência germânica também na nossa bandeira desde a fundação do Império. Eu só queria dar esse destaque. Hoje o Brasil é uma república federativa. Alemães no Brasil. Eu acho que eu quero dividir em duas etapas. Uma etapa pré-imigração, que seria a partir do descobrimento, só para ressaltar alguns nomes, né? E depois a imigração massiva em si, como colonização, não só como alguns aventureiros para cá e tudo mais. Então, desde o descobrimento, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, já tinha o mestre Johann Varnhagen, além de um cozinheiro e 35 soldados alemães que vieram junto das esquadras. Em 1534, Ulrich Schmiedel também era um viajante, um aventureiro que fez viagens de Buenos Aires a São Paulo. Randstaden, também aventureiro e soldado. 1570, a família Lins,
Então tem Sebald Linz von Dorndorf e Christoph Linz, só para fazer referência, o sobrenome Linz ele já é bem conhecido no Brasil, né? Uma família antiga, mas que já está aqui desde 1570. 1636, as companhias ocidentais das Índias, né? Que é, na verdade, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, as tentativas dos holandeses vindo para o Brasil também. Eu destaco aqui, apesar de ser holandês, porque tem uma história muito próxima entre Holanda e o que é território alemão, até porque a família Nassau, Siegen, também está vinculada às famílias germânicas, e os holandeses em si são, na verdade, um povo vinculado aos alemães, né? Então, só para destacar também Johann Maurits von Nassau-Siegen, Georg Heinrich von Langsdorff, também doutor naturalista, isso em 1803. E aqui eu acho que é um ícone muito importante que a gente deve ressaltar, acho que a gente deve muito a ela, a arquiduquesa Leopoldina de Habsburgo, ela acredito que seja a principal responsável pela vinda de alemães para o Brasil. A história não conta bem dessa maneira, mas ela foi a grande incentivadora, né, para trazer colonos e colonizar o sul, né. Isso já fazia parte da família dos Habsburgos, né? Levaram alemães para territórios que faziam parte do Império, como é o que aconteceu com os Suábios do Danúbio, né? Após a expulsão dos otomanos, foram fundadas colônias alemãs em território de fronteira entre Hungria, Croácia e Sérvia, muito em função disso, porque os Habsburgos tinham essa mentalidade. Assim como Catarina Grande levou alemães para a Rússia, a Catarina Grande também era de origem germânica, né? Assim como teve descendentes dos Habsburgos na coroa mexicana, enfim. E junto da Leopoldina de Habsburgo é importante destacar uma figura que fez parte do convívio íntimo da Leopoldina, que foi Georg Anton von Schäfer, que foi o principal recrutador dos primeiros colonos alemães. Foi ele, né, no caso, que a gente conhece pela história. Quem voltou para a Alemanha e começou a angariar vários interessados, foi lá fazer propaganda e conquistar alguns colonos para virem para cá, ou solicitar liberações para poder trazer colonos também com habilidades em armas, né? Também era um dos objetivos principais, trazer não só agricultores para a produção interna de alimentos, mas também trazer contingente militar, ajudar a defender as fronteiras do então Império Brasileiro. Então, também é importante destacar. Agora vamos ver a história a partir do marco da imigração, que a partir de 25 de julho de 1824, que é dada como a grande data oficial da imigração alemã, conhecido nacionalmente, apesar que já existiam períodos de imigração um pouco anterior a 1824, mas esse é o grande marco, né? Quando chegaram os primeiros colonos para São Leopoldo, o início da nossa imigração. Nesse mesmo dia, então, vale também destacar, eu gosto muito de fazer essa correlação, é o dia do colono, justamente por ser colonizador, assim como é o dia da imigração alemã, e isso se associou muito ao dia do agricultor, né? O colono virou muito sinônimo de agricultor, então vale destacar toda essa vinculação está em cima desses primeiros colonizadores que chegaram aqui. Essa foto ela é muito legal, vale a pena ver ela pessoalmente no Museu Histórico do Visconde de São Leopoldo, entalhado em madeira, 25 de julho de 1824, uma pintura que retrata a chegada dos primeiros imigrantes. E esse ano é um ano importante, né? O ano que a gente celebra 195 anos da imigração alemã. Acho que também esses anos são muito importantes, assim como daqui a 5 anos vai ser o bicentenário, um grande ano para todos nós, né? E em cima, né? Honrar os pais, né? Honrar os nossos antepassados, por tudo que eles fizeram por nós, né? Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje. E agora então vamos retratar um pouco mais os grandes núcleos coloniais ou as colônias que foram fundadas, Brasil afora. Depois eu entro um pouco mais em detalhe. Como eu havia comentado há pouco, 1824 é um marco oficial, mas existiram colônias antes de 1824, é o caso das colônias suíças na Bahia, desde 1818, os suíços alemães, né? A Leopoldina, Frankenthal, Ilhéus, Minas Gerais, Teófilo, isso já é pós, né, também. Minas Gerais, Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado muito importante para nós, porque ainda hoje tem uma presença significativa de descendentes de alemães naquele estado, né? Principalmente oriundos da Pomerânia e também da Renânia-Palatinado, os dois principais grupos que
que mais trouxeram imigrantes para cá. Claro que os alemães oriundos do sudoeste, Rhenânia, Palatinado, Sabe, Hessen, Württemberg, são os que vieram em maior número. E na sequência também mostro algumas fotos. Eu comecei mais ou menos do mapa de cima para baixo, já com o objetivo de dar um pouco mais de ênfase quando a gente chegar no Rio Grande do Sul e de poder explorar um pouco mais o que representa a imigração aqui. Deixa eu passar. Aqui eu só aproveitei, né, depois teria um link, né, Espírito Santo, aqui Domingos Martins, só para mostrar que lá também tem características germânicas ainda. Então, aqui o objetivo também é apresentar para os americanos, vem para o Brasil, tem lugares legais para visitar, se o foco é imigração alemã, vocês vão ver que o pessoal ainda mantém a cultura, a arquitetura, a língua, né, algumas das línguas até já que não se fala mais na Europa, como o próprio dialeto pomerano, né, ele ainda é preservado. No Espírito Santo, aqui também em São Lourenço do Sul. Então, acho que o objetivo também é vender nós como um belo turismo, né, pelo brasileiro, assim, que pode também, assim como para os próprios alemães, né, tem coisas que quem sabe eles também já não tem mais lá na Alemanha, que eles podem vir e visitar aqui. Pode passar. E agora, indo mais para o que eu chamo de metade sul do Brasil, né, porque eu peguei junto já o Paraná, porque depois tem um slide específico de Santa Catarina, que também é outro estado importantíssimo nesse processo migratório. Então, o Rio de Janeiro teve uma das também primeiras colônias teuto-suíças, né, Nova Friburgo, a partir de 1818, imigrantes da Suíça da Hécia, própria Petrópolis, e aí vocês também podem ver a origem de onde vieram todos esses antepassados, não vou entrar nos detalhes. São Paulo também tem colônias importantes, né? Santo Amaro, Rio Claro, Limeira também. Paraná, vale destacar Guarapuava, é um período imigratório mais recente, veio em 1951. Suaves do Danúbio, né? São esses imigrantes alemães lá no período em que os otomanos foram expulsos do sul da Hungria e aquela região devastada foi repovoada com alemães. Eles depois da Primeira Guerra Mundial também, ou da Segunda Guerra Mundial, tiveram que buscar alternativas aqui no Brasil, né, porque tiveram consequências. Os alemães que estavam nesses territórios eslavos, eles também sofreram bastante perseguição devido aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, então muitos vieram também para o Brasil. Wittmarsum, que são alemães e russos, menonitas em especial, que têm uma crença religiosa um pouco distinta dos alemães típicos, que eram ou católicos ou evangélicos luteranos. Pode passar, tem algumas fotos também aqui para mostrar Nova Friburgo também, semelhante também um pouco às paisagens europeias, serra e tudo mais, algumas construções. Petrópolis, tem um jardim botânico, enfim, tem também matemática, um estilo bávaro, austro-bávaro, também Petrópolis. Aqui a Guarapuava, no caso Guarapuava, se não me engano, é a cidade do Brasil que é o maior produtor de malta. Então é bem interessante. E lá ainda as rádios também são normalmente noticiadas em alemão, as pessoas ainda não têm muita língua alemã. E também Wittmarsum, que são alemães russos dele, né? Alemães russos, mas que a língua é alemã, né? Mesmo sendo russos, há 200 anos na Rússia, para o Brasil, museu, o mantenimento dessa cultura é uma cultura bastante forte e representativa. Vamos agora para o estado de Santa Catarina. Tem um slide exclusivo para eles, porque são várias colônias que foram fundadas em Santa Catarina. São Pedro de Alcântara foi uma das primeiras, né, e depois várias outras, como toda aquela região do Vale do Itajaí. Blumenau, Joinville, que é Joinville um dos maiores polos, quer dizer, o maior polo metal mecânico de Santa Catarina é Joinville. Joinville é maior que Florianópolis. Isso é curioso, que a única cidade que consegue ser maior que a capital, pelo seu desenvolvimento, pujança econômica. Né? Brusque, Pomerode, Tratzenlinden, que na verdade é uma colônia austríaca da década de 30. Então também é bem interessante, depois vou falar um pouco mais sobre Tratzenlinden. E também, praticamente os alemães, se a gente parar para analisar, eles vieram em sua maioria sempre de pontos muito parecidos, né, para todos esses estados brasileiros. Quando a gente fala do Bundesland, é normalmente uma região lá da Renânia Palatinado. Então eu prefiro usar um termo mais abrangente, que é a Renânia Palatinado, porque o Bundesland é só
uma pequena região, formação montanhosa que tem lá. A gente inclui também Luxemburgo, porque muitos luxemburgueses, Luxemburgo, o alemão também é uma das línguas oficiais, o luxemburguês em si, na verdade, é um dialeto alemão, então a gente vê também que esses luxemburgueses, eles estão no meio desses vários alemães que vêm para o Brasil, pomeranos, do Holstein, Oldenburgo, Baden, como havia comentado antes, a Pomerânia em si, Boêmia, que daí de novo faz parte do Império Austro-Húngaro, apesar de que a Boêmia foi colonizada por alemães, que foram expandindo território a partir da Bavária, da Saxônia, da Turíngia, mas estava em território austro-húngaro, na verdade, e do Império Austro-Húngaro. Não estou falando dos boêmios tchecos, né? Estou falando, nesse caso, dos alemães étnicos. Bávaros, prussianos em geral. A gente vai ver muito esse termo Prússia, né? Muitos dos nossos ancestrais, quando vieram para o Brasil, eles eram, na verdade, prussianos. E Prússia hoje é um estado que já não existe mais, né? Só está no nosso, na informação histórica. A gente consegue ter breves menções à Prússia em alguns clubes de futebol da Alemanha, como o Borussia Dortmund e o Borussia Mönchengladbach, que são, na verdade, Borussia é a escrita em latim da Prússia, né? Então Preußen em alemão, mas Borussia em latim. Então é onde a gente ainda consegue ver uma certa menção à questão da Prússia, e muitos desses imigrantes, eles vieram, às vezes mesmo vindo da Renânia, eles faziam parte do reino da Prússia, então entravam no sul da Prússia. Pode passar, agora tem também algumas fotos aqui também vale destacar, né, de novo, com o intuito turístico. Em Blumenau, não tem como a gente não destacar esse fato, além da grande presença cultural arquitetônica, tem também a segunda maior Oktoberfest do mundo, ela só perde só depois de Munique, né? Isso de repente também é um pouco avassalador para os americanos, porque eu até não destaquei isso no princípio. Os americanos receberam 90% dos imigrantes alemães que saíram do mundo afora. O Brasil é o segundo país que mais recebeu alemães, em torno de 8%. E depois tem uns 2% que foram para Austrália, Canadá, África do Sul, enfim. Então vejam que mesmo os Estados Unidos tendo 90% da presença dos imigrantes alemães, eles não têm a segunda maior Oktoberfest. E nem a terceira. Depois a gente também vai ver um pouco mais. Então a gente tem que destacar isso, que apesar de ser um povo visto como sempre muito trabalhador, também tem seus momentos de distração e festa. Joinville, como eu havia comentado antes, um grande setor metal-mecânico, o polo metal-mecânico de Santa Catarina, pórtico muito lindo também ali no mercado público. Pomerode é uma cidade super encantadora, eu não conheço ainda, pretendo conhecer no futuro. A Zunébia, que está aqui conosco, o Lauk e o Porsche tiveram a oportunidade nas visitas do dia do ano passado de conhecer Pomerode. Tem uma vila temática também, onde é possível alugar um casebre, ficar lá, né, passando um final de semana, ou enfim, passar férias, né? E Pomerode é conhecido como a cidade mais alemã do Brasil. Uma, porque acho que mais de 90% da população é de origem alemã, eles ainda usam muito alemão no dia a dia. Apesar desses imigrantes terem vindo, em sua maioria, da Pomerânia, que era uma província alemã, né, eles são realmente, eles preservam muito bem a cultura. Três Itilhas, em Santa Catarina, vale a pena também destacar, que na verdade é uma colônia austríaca. Não tem como a gente deixar fora, porque, de novo, os austríacos eles falam a língua alemã e a gente tem que compreender a imigração alemã com pessoas de língua alemã. Então é importante aqui, eu quero destacar Três Itilhas, porque nesse ano vai acontecer o 17º CAAL, que é o encontro das comunidades de língua alemã da América do Sul. Vai acontecer em Três Itilhas, acho que vai ser muito interessante para todos que estão aqui e querem aproveitar e ir para lá, aproveitar e conhecer a cidadezinha e tirar umas férias. Vale a pena conhecer. Vão se reunir a pessoas que estão vinculadas à cultura alemã em si, à língua alemã, não só do Brasil, né, dos Estados brasileiros, mas vem da Argentina, vem do Paraguai, vem do Peru, vem do Chile, enfim. Então aqui também só para falar um pouco do CAAL, o Nélio vai estar indo para lá, né? Eu também gostaria de ir para lá, vamos ver se eu consigo me organizar.
E agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo no Rio Grande do Sul, os assentamentos no Rio Grande do Sul. São Leopoldo, então, é o marco, é o início, e ao que traz depois torna-se esse símbolo da imigração alemã como um todo para o Brasil. Né? A partir de 1824, novamente, muitos dos alemães oriundos da Renânia, da Hessia, depois vem também pomeranos, vem boêmios do Saare, vem muitos alemães do Saare também, vale destacar. Aqui, inclusive, estão inclusos, como São Vendelino, luxemburgueses, belgas e holandeses, porque pela semelhança linguística o belga que falava holandês, é claro, o holandês com os alemães, por serem línguas da mesma família linguística, eles acabavam se entrosando rapidamente com esses alemães, tanto que 2, 3 gerações após, todos esses descendentes de belgas e holandeses já estavam falando alemão. Né? Tem um caso interessante da família Stockmann, né, que eram belgas, e eles juravam que eram alemães, porque falavam alemão, todos eles falavam alemão. Né? Então é bem interessante como uma língua predominante, semelhante àquela que está ali presente, ela acaba subjugando outras, e com isso também alguns dialetos foram desaparecendo. E alguns outros dialetos foram se tornando mais preponderantes na nossa comunidade. E vale ressaltar alguns, que eram os dialetos, de repente, que mais evoluíram no Rio Grande do Sul, inclusive sobrepujaram vários dos outros dialetos, acabou se tornando uma língua franca, um dialeto alemão, não uma língua clássica, aqui no nosso estado. Santa Cruz do Sul, a colônia Santo Ângelo, que é Agudo, o atual Agudo, Paraíso do Sul, né? São Lourenço do Sul, com muitos pomeranos, São Vendelino, Nova Petrópolis, muito interessante. Nova Petrópolis tem uma composição muito interessante de pomeranos, saxões, boêmios e renanos. E a gente tem que até fazer a gente tem que às vezes refletir em cima dessa mistura, né? Porque eu tenho vários ancestrais que vieram de Nova Petrópolis. Se esses ancestrais nunca tivessem vindo para o Brasil, com certeza não existiriam. Porque eu duvido muito que um renano casaria com um pomerano. Porque a distância geográfica na Alemanha era gigantesca e eles não tinham esse hábito de se deslocar para outras províncias. Então seria muito difícil essa aproximação de subgrupos, né, germânicos que aconteceu aqui. Aqui já foi possível. Então, com certeza, nós, na nossa atual composição genética, nós não existiríamos provavelmente, porque às vezes a gente se questiona, por que o nosso ancestral veio para cá? A gente passa por tantos problemas hoje no Brasil, não quero entrar no tema político, né? Mas eu acho que a gente tem que agradecer, porque nós não existiríamos se não fosse por eles. Não havia ocorrido essa mescla entre esses povos das diferentes províncias alemãs. Lajeado, Teutônia, e a gente está aqui hoje, depois também quero destacar aqui também alguns detalhes. Aqui tem Westfalianos, né, que vem também em grande massa, além de Renanos também, obviamente. E Juí, eu acho que é muito importante falar de Juí, porque é uma das primeiras colônias novas, pós-período inicial da imigração. A gente chama o primeiro grupo ali de colônias velhas. E quando começa a explorar as terras ao noroeste do Rio Grande do Sul, é fundada a colônia em Juí por alemães russos. Então vale novamente destacar a presença desses alemães russos a partir de 1891. E também a presença de um grande grupo de austro-húngaros que também foram para aquela região, além de holandeses e suecos. E outros grupos italianos em grande presença, poloneses, ucranianos, letos, enfim, é uma cidade muito multicultural. Aqui eu só quero destacar São Leopoldo. Eu só quis trazer, na verdade, uma foto do Museu Histórico de São Leopoldo, onde também são feitas algumas das palestras de genealogia LS. Eu acho que essa foi uma parceria muito importante que a genealogia LS fez com o Museu Histórico de São Leopoldo. A gente também trazer para perto do museu e as pessoas também poderem não só ter essa carga de informação histórica ou genealógica que a gente costuma promover, mas também ver um pouco do que o museu oferece de utensílios e uma série de outras questões culturais. E dois irmãos também, quis trazer dois irmãos junto com São Leopoldo, que estão muito próximos, fazem parte, também como destaque, porque também em dois irmãos que a gente faz uma grande parte dos encontros do Genealogia LS. Então vale destacar, esse museu histórico de dois irmãos é impecável, é fantástico, é uma casa original, não é? Os cernes do enxaimel ali são perfeitos e é muito interessante, vale a pena conhecer quem ainda não conhece essa pequena casa que virou museu em dois irmãos. E de novo, terceira maior Oktoberfest do mundo. Então, em Santa Cruz do Sul, os americanos realmente eles estão perdendo feio nessa. E depois achei até a quarta,
que é em igrejinha, eu acho que ainda supera, não tem algo desse tamanho, apesar que os americanos também já celebram hoje o Oktoberfest, eles fazem algumas festas típicas. Santa Cruz do Sul é uma importante colônia para a educação. Nova Petrópolis, também aqui fazendo de novo, destacando um pouco do turismo, vale a pena conhecer a aldeia do imigrante que tem lá no centro de Nova Petrópolis. Uma vila toda também reconstituída, com casa em Chaimel original, inclusive essa igreja luterana também original em Chaimel. É muito difícil ver uma igreja em Chaimel. As igrejas de sua maioria não eram construídas em Chaimel, essa é originalmente. Muito interessante, vale a pena conhecer, dá para ver as escadarias, os bancos, o desgaste que vê na madeira, porque é uma construção centenária, né, de mais de 100 anos. Muito interessante, vale a pena conhecer. E aqui em Teutônia também, né, um importante núcleo, quis trazer algumas fotos, também vale a pena conhecer, uma cidade belíssima, toda a região aqui, Westfália, tive a oportunidade de ano passado conhecer Westfália, achei fantástico também. Tem alguns conhecidos em imigrante, enfim. E onde também o CAPEF, que eu acho que é um grande parceiro, né, nesse mantenimento da cultura, né, dos encontros de família, que isso também reúne cultura, quando começa a reunir família, eu também quis dar um certo destaque aqui ao trabalho que o CAPEF também tem feito, como hoje mesmo a gente promover esse ensaio. Né. E Juí, eu acho que Juí é uma cidade que ela tem que ser levada a sério no Brasil, porque ela é um exemplo de união das etnias. Se prega muito divisionismo no nosso país. Aqui é um exemplo de que é possível convivermos todos juntos e fazendo festa e todo mundo integrado, engajado. E a cidade de Juí, ela traz uma composição étnica muito interessante, porque tem, como havia comentado, são, se não me engano, 18, 19 etnias que compõem a cidade de Juí. E aqui eu trago em destaque as duas casas germânicas, né? A etnia alemã e a etnia austríaca, que são de fato de língua alemã, mas ainda tem holandeses e suecos, que seriam parte dessa composição. A germânica em cima daí já foge também um pouco da centralização alemã em si. Mas só para destacar então a cidade de Juí, eu acho que é bem interessante nesse sentido. E aqui é um mapa bem interessante. Isso aqui é difícil a gente encontrar fontes que tragam esse tipo de informação. Às vezes para nós ajuda bastante a entender qual é a composição étnica dos nossos estados. E aqui a gente vai além, né? Não é só a questão da imigração alemã, mas também a massiva imigração alemã e italiana que veio para o Brasil, e eslava também. E eslava em sua maioria poloneses, né? Claro que também vieram russos e ucranianos em larga escala, mas poloneses em maior parte. A gente vê em vermelho as colônias alemãs que começam na região aqui do Vale dos Sinos, depois em verde as colônias italianas, e em lilás as colônias polonesas, e amarelo é a grande mistura, né? Não é mistura necessariamente étnica, mas onde surgem colônias mistas que têm descendentes de todas essas outras origens, que vão fundando essas novas colônias. Eu, como sou da região, eu sou de Presemar, noroeste do Rio Grande do Sul. Presemar é uma cidade que tem alemães, tem italianos, poloneses em quase que igual escala. Essas cidades elas surgem depois a partir dos descendentes que vêm de outras colônias velhas ou de outras colônias, ou que vêm até diretamente da Europa num período mais tardio de imigração. E subindo Santa Catarina também, a mesma situação. Paraná também, vejam que no norte de Santa Catarina e Paraná já começa a ter presença maior de poloneses. Pode dar mais um clique. Isso aqui eu acho que é um dos primeiros tópicos que eu quero abordar, como conexões levam às descobertas, né? Essa é a primeira grande conexão que ocorre. Aqui a gente sai um pouco fora do âmbito alemão, mas a gente tem essa conexão e uma boa vivência com poloneses e italianos, né? E tudo isso fez com que a força desses povos construíssem estados prósperos, como foram os 3 estados do sul do Brasil, né? Claro que São Paulo, que recebeu massivamente muito mais italianos também, é o maior estado brasileiro de economia pujante, né? Enfim. Mas nós, dada a estarmos numa região extrema, sem presença de Estado, ter que sobreviver e fazer tudo por conta própria, eu acho que isso é exemplo, né? E claro, a integração com espanhóis, portugueses, africanos e indígenas que habitavam aqui também, de certa forma, contribuiu tanto quanto, né? Não somente se deve a esses grupos, né?
E aqui alguns números mais ou menos para a gente ter uma noção e também destacar para o pessoal lá nos Estados Unidos qual é mais ou menos a população hoje desses estados. Algumas fontes dizem que em torno de 6% da população brasileira tem ascendência alemã, é baixo. Para nós é muito, mas em geral é baixo, acho que italianos é mais que o dobro de ascendência italiana. E desses 6%, praticamente 4% estariam concentrados nos 3 estados do sul, né? Então aqui eu coloco mais ou menos um número aproximado, 1/5 do Paraná, 1/3 de Santa Catarina, realmente tem uma presença maior, e 1/4 do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul superaria em milhões em números de habitantes, né? Mas Santa Catarina tem uma presença bastante grande. E fazendo agora um contraponto, ano passado, o ano retrasado, 2017, eu procurei o primeiro Encontro Internacional de Genealogia Alemã, a primeira conferência, foi no estado de Minneapolis, nos Estados Unidos. E lá é 50%. 50% de origem alemã. Então é muito maior. Quando a gente forçando 1/3, né? 33%. Um dos estados mais alemães é Santa Catarina, mas lá para ver que a presença é muito maior. Só que ela não está tão preservada como aqui no Brasil, de repente pelo nosso isolamento geográfico, a gente acabou preservando mais. De repente pelas diferenças linguísticas também, né? O alemão e o inglês, línguas de mesma família, fácil assimilação, fez com que o alemão fosse assimilado mais rapidamente pela língua inglesa, diferentemente língua portuguesa, uma língua neolatina, totalmente distinta do alemão germânica, e o pessoal conseguiu com isso manter melhor, porque era a língua franca na comunidade. Além daqui, pode dar mais um vídeo. Só uma observação nessa questão aí. Há que se considerar que o Brasil ele se multiplicou essas conexões. Então, se nós considerar a descendência hoje, não existe uma exclusiva da alemã coisa. Ela é, assim, para a gente que atua nos livros, ela é, dentro do livro temos aí um percentual assim, muito grande de trocas, de gerações. Tudo isso. Então é muito pode-se medir 6% do número de imigrantes que chegou no Brasil. Isso. Não passa disso, porque chegou aqui, a mistura foi fatal. Não teve mais volta. Legal. E daqui do Brasil também vale destacar, depois teve a migração de teuto-brasileiros para outros países na América do Sul. A ideia aqui não é entrar na imigração em outros países sul-americanos, mas só para destacar esse ponto também, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, para a Argentina, por exemplo, principalmente na região de Misiones, né, na província de Misiones, foram fundadas várias colônias. No Paraguai também, da mesma maneira, foram fundadas várias colônias que foram, na verdade, fundadas por alemães e também descendentes de alemães que foram para esses lugareiros. E aqui, de novo, mais uma vez, trazendo em foco as conexões que a gente tem. Aqui a gente consegue fazer uma narração, uma conexão muito interessante do Brasil com Argentina e Paraguai. Ou seja, nós temos parentes na Argentina, nós temos parentes no Paraguai. Eu acho que se nós começarmos a olhar por esse ponto de vista, a gente vai ver que a gente é muito mais próximo do que afastado, né, por essas conexões que foram feitas e que trazem novas descobertas. Só para registrar e reforçar isso, nós fizemos um encontro da família Nota, integrado Porto Xavier e Leandro Emelém na Argentina. E as famílias de Roca Salles, assim como foram para Iribe, Lápis, um grande número imigrou para a Argentina. Foi para a Argentina e ali em Misiones tem muitos descendentes de alemães e polacos que estão na Argentina. Inclusive, ano passado, vai destacar o Caal, que a gente viu antes, ele é itinerante. No ano passado aconteceu, qual foi a cidade, Nélio, de Misiones? Eldorado. Então, ano passado, o Caal, aquele encontro de língua alemã, aconteceu também nessa província, para ver como já tem esse foco de fazer essas conexões. E ano que vem vai ser no Paraguai. Também em Paraguai. Nós estamos acertando.
Aqui trazendo alguns números de imigrantes e descendentes, então, oficialmente são em torno de 250 mil imigrantes alemães que vieram para o Brasil, para os Estados Unidos, dá em torno de 5 milhões de imigrantes. Mas esses deixaram vasta descendência, eles tiveram muitos filhos, principalmente nos primeiros períodos, né, quando não tinha televisão. Desculpa, pode passar. E aqui também para trazer um pouco dos números da presença de alemães na América do Sul, né, no continente sul-americano. Então, de novo, o Brasil, a gente fala desses 6%, mais ou menos, depois a Argentina, inclusive, a Argentina teria um percentual de alemães maior que o Brasil, não supera em números absolutos, né? Mas supera em percentual devido à população da Argentina ser muito menor que a população brasileira, então em torno de 8%, depois vem Chile, Bolívia, Paraguai, Peru, Uruguai e Equador. E, de novo, destacando que o Brasil é o segundo país com maior população de origem alemã, fora da Alemanha, após os Estados Unidos, ou seja, a gente só fica atrás dos Estados Unidos. E nesse contexto, é muito importante destacar um papel que também o próprio IGGP, que é a Sociedade Internacional de Genealogia Alemã, está buscando. A gente poder fazer uma grande reunião, né, no caso, a união entre esses vários países que têm presença de alemães, e fundar uma rede, por exemplo, sul-americana, é algo que a gente também está tentando fazer em parceria também com essas instituições da Alemanha e também dos Estados Unidos, tentar no futuro formar uma rede sul-americana para a gente poder ter essas conexões melhores estabelecidas. De novo, entra o fator conexões, né? A gente tem que fazer conexões, quem sabe esse é o nosso papel, fazer essas conexões para resgatar a história, porque praticamente essa imigração alemã pelo mundo ela é uma verdadeira diáspora, ela supera em números, quem sabe, muitas outras que muitas vezes são tidas como diásporas. A diáspora alemã ela também foi bem significativa no mundo. A italiana, então, acho que ela até deve superar, porque muitos italianos vieram também para o continente sul-americano, norte-americano, em especial Brasil e Argentina, acho que são os maiores grupos étnicos. E agora, né, falando um pouco sobre a chegada, difícil o começo aqui, né? Isso realmente tem que destacar. A propaganda ela dizia que estava tudo perfeito, as terras estavam prontas, inclusive que haveria já uma morada, né? Mas na verdade a realidade não era essa. Então eles chegaram, tiveram que abrir as próprias terras, né? Derrubar a mata e tiveram que com isso priorizar o plantio, porque senão não teriam um alimento. E pela falta, e como a priorização era se alimentar, o máximo que puderam fazer foram algumas casas, alguns galpões, ou simplesmente proteções, né, para abrigos, para se protegerem, né? Então, justamente para que famílias pudessem se alimentar. Apenas mais tarde que eles conseguiram, na verdade, construir casas melhores. Aqui é uma foto muito importante que eu até aproveitei da palestra do Lau. Ela traz um pouco esse retrato no começo dentro da Mata Virgem, da floresta. E quando chegaram, além desse difícil começo, não ter de fato as terras disponíveis para pronta produção, e casas também eram confrontados por animais selvagens, isso tem que destacar, isso realmente aconteceu. Os nativos, os indígenas, os povos indígenas que aqui habitavam, de novo, não é culpa deles. Os indígenas, eles simplesmente tinham um outro sistema econômico, outro melhor sistema de propriedade, não havia a ideia de propriedade, então eles simplesmente vagavam pelos territórios, eles eram nômades, eles caçavam, enfim. Só que o imigrante ele chega, não, esse território é meu, não pode simplesmente invadir. Então ali há um choque cultural, né? E pela falta da presença do Estado, para apaziguar um pouco essas relações, todos sofreram com isso. E eu acho que um dos piores fatores ainda não foram nem esses confrontos, mas as guerras que viriam na sequência, porque muitos desses alemães, como a gente viu no segundo slide, eles vieram para o Brasil justamente fugindo das guerras, da destruição das guerras napoleônicas, eles vêm para cá e um ano depois começa a guerra da Argentina com a Brasil e Argentina, e ocorre, no caso, a independência do Uruguai, justamente aqui no Cone Sul, na região sul. E eles se veem em meio a novas guerras, a novos conflitos. 10 anos depois da Revolução Farroupilha. Em 1851, a Guerra do Prata, de novo contra a Argentina, de Rosas. Em 1864, a Grande Guerra do Paraguai, onde esses alemães sempre estiveram envolvidos, ou tanto lutando nas guerras, como também sendo
assediados pelas consequências dessas guerras. Então eles saíram do conflito achando que eles teriam uma vida melhor e acabaram também caindo dentro de outros conflitos que viriam a acontecer. E por essa razão, eles também tiveram que se agrupar em vilas, sair das suas terras, se agrupar em vilas para ter uma melhor proteção. Mesmo assim, esses imigrantes, eles estavam felizes e satisfeitos. Com todas essas dificuldades, eles estavam felizes e satisfeitos. Aqui tem um pequeno recorte de uma carta do meu irmão, que é o ancestral Friedrich, que acho que é bem interessante, porque a carta de 1832, então era bem no primeiro período imigratório, onde ele relata para o meu irmão que ficou na Alemanha como o clima aqui era saudável, o ar era puro, a água era clara e saborosa, tudo é verde e floresce o ano todo, tendo até 2 colheitas para satisfazer a população. Só tinha uma parte assim que realmente eles se entristeciam, que era a saudade da família. Tipo, não tem um dia que eu não penso em você com amor. Ele escrevendo para o seu irmão. Agora, entrando em alguns contextos, de novo, entrando um pouco em religião e educação, estão muito próximas à religião e a educação. A gente até conversou hoje um pouco no almoço sobre isso. Realmente a religião tem um papel importante nessa questão da educação também. Como todos sabem, o Brasil até 1859, que a República era oficialmente um Estado católico, somente católico. Um ponto positivo, com a vinda dos primeiros alemães, que é o primeiro grupo imigratório em massa, a partir de 1824, onde mais ou menos 50% dessa população era católica, a própria Igreja de Roma começa a olhar com mais atenção os católicos do Brasil. O catolicismo naquele momento, ele existia, ele não era, a Igreja em si não estava tão presente como ela passou a estar presente com a vinda desses primeiros alemães, e mais ainda depois com a vinda de italianos, porque daí sim, eles na sua totalidade eram católicos, mas vale destacar que uma das contribuições também da vinda de alemães para cá era também trazer uma Igreja católica mais organizada. Então a vinda de vários padres jesuítas, enfim, para suportar essas colônias. E a partir de 1824 é um marco importante, o Brasil passa a ter a presença de protestantes. Apesar de que desde 1818, a vinda do Dom VI, já havia alguns presbiterianos aqui, mas protestantes massivos, quem trouxe foram de fato os alemães. Então, a partir desse ano é estabelecida a Igreja Evangélica Alemã, ou que vem a ser a Igreja Evangélica Confissão Luterana, enfim, as igrejas luteranas. Então vale aqui destacar, eles não podiam construir igrejas até a República, então normalmente os cultos eram ministrados ou na própria escola da comunidade, que era construída, ou nas casas em si, não podia ter torre, né, nada. Então eram construções mais simples de igrejas. E os pastores, eles vinham da Alemanha, eles eram pastores que, para suportar esses imigrantes luteranos aqui no Brasil, os pastores eram enviados da Alemanha para cá, tanto para o culto quanto para também o ensino. E início dos anos 1900, por falta de pastores luteranos vindos da Alemanha, começam a vir pastores missionários luteranos nos Estados Unidos, porque, como a gente sabe, nos Estados Unidos já havia presença de alemães, eles começaram a emigrar dos Estados Unidos quase que 100 anos antes de virem para o Brasil. Eles já estavam muito melhores estruturados lá e já tinham uma escola de formação de pastores. Uma das razões dos pastores virem da Alemanha é porque o Brasil não formava pastores até então. E houve então falta de pastores no ano de 1900, então começam a vir pastores formados nos Estados Unidos. No Sínodo de Missouri, depois a gente vai ver que é uma das divisões da Igreja Luterana no Brasil, nós temos 2 vertentes, 2 sínodos, uma em função desses pastores vindos dos Estados Unidos. E isso foi até 1908, então isso também, em 1908 é fundado o Seminário Concórdia, então, que é o primeiro seminário a formar formalmente pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E aqui a conexão, que eu acho uma das conexões mais interessantes a serem feitas justamente por ser lá nos Estados Unidos, é que como a gente consegue ter inclusive uma conexão com os Estados Unidos. E quem sabe até não tão conhecida, né? A Alemanha, a Igreja Luterana da Alemanha, a Igreja Luterana dos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então aqui a gente consegue ter já uma conexão lá pelos idos de 1900.
Então a igreja alemã, a gente chama assim igreja alemã, ela torna-se evangélica de confissão luterana, né? Ela detém em torno de 70% dos membros luteranos. Né? A igreja americana, chamada de igreja americana, ela detém em torno dos demais 28%. Claro que existem outras denominações luteranas também, tem independente, enfim. Mas aqui foi mais para pegando as duas grandes confissões e as suas origens. E junto com essas igrejas, e não só essas, como também a católica, como eu havia comentado há pouco, é fundada a escola comunitária, o Gemeinde de Julho, né, que são as escolas étnicas ou as escolas comunitárias, que dão origem a várias escolas da rede particular de ensino, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Isso é muito interessante e também ressalva a língua alemã, porque eles mantinham também o ensino em língua alemã. Alemães eram altamente alfabetizados desde os primórdios, enquanto que, comparando com o português aqui no Brasil, o alfabetismo era muito alto, enquanto que na colônia alemã o índice de analfabetismo era quase nulo, porque sempre se fomentava muito o ensino, principalmente por razões religiosas, para ter a possibilidade de ler a Bíblia, cantar hinos nos cultos, e também para aprender bem matemática, cálculos, fazer cálculos, porque é o dia a dia, os negócios, o trabalho, enfim. É importante destacar que o ensino ele era acessível para todas as classes. Não era algo que o pobre ele ficava totalmente desamparado, não, ele também tinha acesso a essa escola, porque a comunidade se reunia para pagar aquele pastor, dar uma casa para ele ensinar os seus filhos, toda a comunidade. Isso vale ressaltar que mais do que outros grupos étnicos no Brasil. E aqui um número que é avassalador, de uma fonte de 1931, antes da Segunda Guerra Mundial, que era quando ocorre o grande desastre. O Rio Grande do Sul, em 1931, já tinha em torno de 952 escolas comunitárias, somando luteranas, católicas e mistas, em torno de 37 mil alunos. Isso para a época era um número gigantesco, né? Que estavam em ensino. E no Rio Grande do Sul, 72% de todas essas escolas, Santa Catarina com 21%, e todos os outros estados do Brasil que tinham presença de alemães tinham em torno de 7% desses. Então vejam como a educação ela estava levando o povo, principalmente do Sul, a um nível elevado. Digamos, se não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, que foi um desastre para todo mundo, não só para os europeus, mas para nós também, nós poderíamos estar numa situação muito melhor hoje, né? Porque aqui nós tínhamos educação. De novo, falando agora da língua, né? O alemão era a língua franca nas colônias alemãs, né? Então, entre as colônias, inclusive capital, com quem se faziam os negócios, a língua do dia a dia era o alemão, porque também não havia, as regiões sul eram menos habitadas, então não tinham tanto contato com portugueses ou brasileiros em geral, então a língua alemã acabou se mantendo como uma forma de se comunicar nessas colônias. Mas também não só a língua falada, escrita, aprendida, vale destacar também a produção de material em língua alemã. Então, principalmente livros para aprender português. Isso não significa que os alemães não queriam aprender português. Às vezes é um equívoco que acontece, não, eles simplesmente queriam só falar alemão, não é bem assim. Assim como também manter o ensino da língua alemã, livros de história que contam sagas de imigração, e principalmente a igreja luterana. Isso a gente tem que destacar a igreja luterana, porque a igreja católica mantinha os registros em português, enquanto que a igreja luterana não, ela mantém os registros até 1939, se não me engano, em língua alemã, por questões do nacionalismo de Vargas. Começa a ser proibida a língua alemã, a gente já vai ver na sequência, mas mantinha os registros da igreja nos livros, os certificados ou certidões de batismo, de confirmação e casamento, usinários eram publicados em língua alemã, as próprias Bíblias. Além de revistas e almanaques e também jornais, muitos jornais. Isso a gente está pegando como exemplo do Deutsche Zeitung de Porto Alegre, do von Clausewitz, desde 1800, lá vai ver, já com essa produção literária. E isso muito vai no encontro aquele foco em educação, né, em ensino, em aprendizado. E aí acontece, no caso, o maior desastre, que foi a Segunda Guerra
Guerra Mundial e as consequências aqui para o Brasil. A língua alemã, junto com as demais línguas que compunham o eixo, que era o italiano e o japonês, são proibidos, né, no Brasil. E aqui até uma placa que vale a pena destacar. Aqui isso estava em estabelecimentos públicos naquele período, né, onde era plenamente proibido falar alemão, italiano ou japonês, né. As pessoas no Brasil só se fala português. Os violadores seriam, no caso, punidos com o maior rigor da lei. Quem estivesse falando, só que imagina um colono, coitado, no interior, né, ele não aprendeu a falar português, ele mal conseguia se comunicar em alemão, né. Ele usava isso no dia a dia, ele não teve outra opção. Permita aí nesse contexto fazer um mérito nessa lei. Um depoimento do Hans Wolfgang Collicham, ele é integrante da Academia Literária de Paris. Ele disse que ele era criança na época, né? E para ele foi um baque muito grande ter que aprender nas escolas, até apanhar muitas vezes por falar alemão, ter que aprender português. Mas por outro lado, ele entende que os extremos são prejudiciais. Então, se houvesse um meio termo, como era o objetivo inicial, eles não conseguiriam aprender tão rapidamente falar português. Então, essa necessidade básica, ela forçou eles a aprenderem na marra, rapidamente, falar português. E hoje, 50, 60 anos após, ele deu um depoimento emocionado, dizendo que aquilo que era um problema naquela época, hoje ele vê que foi uma solução para ele. Não perdeu o alemão e aprendeu rapidamente a língua portuguesa. E vale também destacar que muitos nessa situação, ali que começa o travamento do ensino, muitas escolas comunitárias, aquelas que a gente viu antes, são fechadas. E há um declínio do ensino nos estados do sul. Essa observação que eu queria fazer. Num segundo momento isso é verdade, mas num primeiro momento foi proibido as escolas, onde se ensinava basicamente em alemão, ou tinha inclusive nome em alemão, mas não foram criadas escolas brasileiras que ensinassem português em lugar dessas. E os professores que na sua maioria eram de origem alemã, falavam alemã, não estavam autorizados a lecionar, senão em escolas brasileiras que não existiam. Então, se você pegar as estatísticas de analfabetismo no Brasil, você criou um período, esse período onde se concentra a maior parte dos analfabetos brasileiros. Você tirou o que tinha, ideologicamente, e não pôs nada no lugar. Ou seja, você retroagiu a época em que esses alemães, esses italianos, fizeram as suas escolas, as suas igrejas, porque o Estado brasileiro aqui no Sul não fazia nada. Então tem que considerar isso também. Essa lacuna também. Perfeito. Nós temos uma história lá, numa localidade de Westfália, e também, durante os anos da guerra, então, essa comunidade westfaliana se preocupou como é que eles vão aprender português. E, segundo relatos de pessoas de mais idade, líderes desta comunidade foram em direção ao município de Itacoarim e trouxeram uma família de cor negra para ir em Berlim para aprender o português. Como os anos da guerra se passaram, esta família de cor negra, no meio dos westfalianos, aprendeu o westfaliano, em vez dos westfalianos aprenderem o português. Isso é uma coisa natural, se hoje a gente pensa, né? E por isso nós temos, nos encontros de sapato de pau, nós temos ainda pessoas de cor negra que sabem algumas palavras no westfaliano. Inclusive nós tínhamos, eu cheguei a conhecer lá na Westfália mesmo, morando lá, quando a pessoa de cor negra dizia "Mir Deutsch und Sama". Isso é a realidade. Mir Deutsch pur, mir zusammen. Esse fenômeno também acontece que a gente sempre diz do Rio Grande do Sul, a gente aprendeu o dialeto do Rio Grande do Sul. Na realidade, foi assim porque acabou o Sul sendo o dialeto mandatório, porque a grande maioria era de lá. Então, depois os bávaros e
todas as outras povos aqui acabavam, tinham o seu dialeto, mas acabavam falando alguns. Isso aí. É a assimilação. Legal. Pode passar. E falando um pouco mais sobre a língua, acho que vale a pena destacar que, apesar da Segunda Guerra Mundial, já com os relatos que a gente acabou de ver também, a língua sobreviveu. Principalmente no interior, onde a perseguição de repente não foi tão intensa. Então, se estima, de novo, são várias fontes. Uma fonte dizia um número, outra fonte dizia outra. Eu achei melhor botar ambas. Estima-se em torno de 3 a 4 milhões e meio de teuto-brasileiros ainda falam algum dialeto alemão. Só que no meio desse dialeto alemão eu incluo também aqueles que aprenderam formalmente o Hochdeutsch, que é a língua clássica. É a segunda língua mais falada no contexto brasileiro, depois da língua portuguesa, mesmo somando os nativos, os povos nativos que também falam ainda Tupi-Guarani, enfim. É a segunda língua ainda mais falada. E dentro dessa, vale a pena destacar, aqui nessa região mais ao sul, nesse mapa a gente consegue ver um pouco a divisão linguística da Alemanha, e que a língua alemã também atravessa as fronteiras, o que seria formalmente a Alemanha de hoje, nas bordas vermelhas, é a fronteira atual da Alemanha. Em torno de 1,5 milhão, 3 milhões, acho que 3 milhões é um número um pouco forçado, mas quem sabe 1,5 milhão falariam o Hunsrückisch, que seria um dialeto oriundo do Rheinland-Pfälzisch, né, que é um dialeto da Renânia-Palatinado. Ali se inclui também o dialeto falado no Saare. E aqui também para destacar que é proveniente do Mitteldeutsch, né, o alemão intermediário. Nós temos o Hochdeutsch, que tem suas bases ao sul, daí pegando Suíça, Áustria, Mitteldeutsch, também estendendo a fronteira para a França, depois o Niederdeutsch, que é o baixo alemão, falado ao norte, nas planícies, que se estende em todo o território neerlandês, né, no caso holandês, inclusive belga, que é simplesmente um dialeto do baixo alemão, se estendendo até praticamente a atual Lituânia, onde era o antigo território da Prússia, onde nós tínhamos os demais dialetos. E é interessante destacar aqui o Hunsrückisch, que é o Rheinland-Pfälzisch, pela semelhança que ele tem com o Pennsylvania Dutch, ou como os americanos falam, Pennsylvanisch Deutsch, que é o dialeto alemão falado nos Estados Unidos em larga escala. Isso também mostra como renanos foram e pessoas do Palatinado foram em grande escala para os Estados Unidos, porque eles ainda falam um dialeto muito parecido. É bem interessante as semelhanças que existem. Tem alguns vídeos no YouTube que é possível ouvir as pessoas falando que é totalmente entendível, apesar do sotaque carregado americano, né, de inglês, mas enfim, eles ainda falam palavras que são muito conhecidas nossas. Aí tem, claro, o alemão clássico, né, o Hochdeutsch, ensinado formalmente em algumas colônias como Santa Cruz do Sul e Agudo. O Hochdeutsch acabou se tornando preponderante porque lá o equilíbrio étnico era maior, saxões, pomeranos, renanos, holandeses. Então nenhum se sobrepôs, então o Hochdeutsch, por iniciativa do pastor local, se tornou uma língua padrão, tanto que lá as pessoas falam um dialeto muito mais próximo do Hochdeutsch. Aí nós temos dialetos do baixo alemão, que também são falados aqui. Então nós temos em segundo número a presença do pomerano, né, que é um dialeto praticamente extinto já na Europa. O westfaliano também vale destacar, porque é um dialeto que o pessoal ainda preserva aqui. E também, por último, aqui, o Niederpreußisch, que é o baixo prussiano, que é conhecido como Plautdietsch, que é o dialeto falado pelos alemães russos, em sua maioria. A origem do alemão falado pelos alemães russos vem do baixo prussiano, que era falado mais no território, mais ao extremo, na fronteira com a Letônia. Então aqui só para dar um destaque em relação aos dialetos que ainda são possíveis de serem ouvidos aqui no Brasil. Westfaliano, como a gente sabe, é vindo para cá, a gente já consegue ter. Eu tive a primeira vez contato no ano passado, naquele encontro com o Dirk, com o dialeto westfaliano. Achei muito interessante, apesar de não entender quase nada, mas e pela grande semelhança com o holandês que ele tem. Assim como o pomerano, que é um dialeto muito distinto, é difícil
se tu não tem conhecimento mínimo básico, é difícil de entender. Mas quando tu vai na essência, tu percebe que as raízes são as mesmas. Aqui, só para mostrar um pouco sobre a herança da língua alemã dentro do português brasileiro, vamos chamar assim. A gente tem algumas expressões ou algumas palavras que foram sendo oficialmente, a maioria delas não, incluídas na nossa língua, no nosso dia a dia. A gente tem o exemplo do alto, né? O alto, também se fala alto em alemão, apesar de também ser Fahrzeug, mas o alto também é algo muito presente no interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e isso também está presente hoje no nosso dia a dia, que é o equivalente ao carro. A chimia, que é a versão abrasileirada do chimia, né, que vem também do alemão, isso está presente até entre os italianos, eles também já falam chimia, não fazem geleia, enfim, porque eu já presenciei isso. O chopp, né, que é a cerveja, na verdade, crua, a gente acabou atribuindo bem de uma medida, de uma unidade de copo alemão, Schoppen, enfim, que no próprio alemão não é Schoppen, é Fassbier, mas enfim, o chucrute, a cuca, né, eu acho que é um exemplo também bastante importante. Eu, inclusive, hoje, antes de vir para cá, eu tive que passar no mercado para usar, para comprar uma cuca aqui de Teutônio, que vem de cuca ou cuca. Esse cuca, pela dificuldade do fonema, se tornou cuca, né, virou uma palavra conhecida por todos. O tu aqui eu estou forçando um pouco a barra. O tu pode ser que tenha também tido uma intensificação, não por questões da língua espanhola, que também fazia parte do contexto étnico do sul do país na época, onde também o espanhol se usa muito tu, mas eu acho que também por usar muito tu no alemão, isso também tem intensificado o uso do tu hoje no gauchês, no caso que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul. Uma palavra interessante, o encrenca, né? Essa é uma palavra da língua portuguesa que vem de encrenca, como um sinônimo de problema. Flauma, não sei se conhecem aqui a fruta, flauma, vem de flauma ou ameixa em português. E o que mais me chamou a atenção, isso foi uma experiência pessoal, um dia conversando com um amigo, acho que era de Minas Gerais ou São Paulo. Está vazando o ventil do pneu, ele pode ser que esteja vazando o ar do ventil, não esteja o pneu fora. Ventil? O que é ventil, cara? É válvula? Isso é algo tipo que a gente só fala aqui no sul. E ventil é válvula em alemão. Fendido, né? Então, eu só quis trazer um pouco de algumas palavras que nós herdamos. Claro que o italiano contribuiu muito mais, em especial pela gastronomia, né? Enfim. Mas aqui só para trazer alguns exemplos, né, que são conhecidos da maioria. Né? E agora vamos falar de prosperidade. Acho que já está quase no final, então tem que depois... Esse ensaio é também para poder mensurar melhor o tempo que eu tenho para apresentar, para conseguir fazer isso em 1 hora, então eu vou tentar acelerar. Então, o trabalho pesado e a prosperidade que vem na sequência, então a gente tem que destacar a agricultura, que eu acho que é um dos pontos fortes do Brasil ainda hoje. A criação de gado, suínos, frango, ovelhas, peixes. O trigo foi introduzido por alemães, e tem milho que eles simplesmente passaram a cultivar. Mas aqui vale a pena destacar um fator importante, soja. O Brasil hoje é o maior exportador desta commodity. Isso se deve a um pastor luterano vindo dos Estados Unidos. O pastor Lembauer, que trouxe os primeiros sementes de soja para a região de Santa Rosa. Por isso Santa Rosa, ainda hoje conhecido como a capital nacional da soja. E isso fez com que dali vários descendentes de todas as etnias levassem essa planta, esse cereal para todo o Brasil. E hoje o Brasil se desenvolve, é um dos grandes produtores e o maior exportador, né? o maior exportador inclusive para os Estados Unidos, mas é o segundo em produção. E aqui eu quero de novo ressaltar essa conexão, né, entre Alemanha, Brasil e Estados Unidos. A gente também teve com esse bom contato naquela época com teuto-americanos, que trouxeram soja para cá, a gente também pôde se desenvolver nesse sentido. E automaticamente a indústria de máquinas agrícolas. A indústria de máquinas agrícolas é importante destacar várias marcas ali. Schneider Lockman, só para dar um exemplo. E o Rio Grande do Sul detém 65% de toda a produção nacional de máquinas agrícolas.
essa é a nossa vocação. Agricultura e máquinas agrícolas. Nisso nós somos bons. 26 estados, um estado de ter 65% é muita coisa. Acho que isso é muito importante. Depois, claro, tem a indústria do aço, da metalurgia em geral. Temos Gerdau, né, um grande exemplo, é o maior na sua área. No Brasil tem operações em 11 países. Né. Na indústria de alimentos, alimentícia e bebidas, né, temos vários exemplos aqui. Aqui eu quero destacar as microcervejarias, é um fenômeno mais recente e ele ultrapassa. Ele não é um fenômeno exclusivo da colônia alemã, a gente vê isso acontecendo na região italiana, capital Porto Alegre, enfim. Hoje o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de microcervejarias no país, são em torno de 186, é o número 1, né? A gente supera São Paulo, mesmo com São Paulo tem uma população muito maior. Depois vem Santa Catarina em segundo lugar. E também o que era a grande indústria da região aqui, né? O couro calçadista no Rio Grande do Sul, o têxtil em Santa Catarina. E aqui um número importante para ver como nós estávamos indo numa exponencial, né, ascendente muito boa. Em 1924, quando se celebraram os 100 anos da imigração alemã, das 650 maiores indústrias do Rio Grande do Sul, 50% eram de propriedade de teuto-brasileiros. Segunda Guerra Mundial, desastre, por isso que eu digo que foi um desastre geral para todo mundo, porque muitos com isso foram quebrando e perdendo força, enfim, só para destacar esse número, como mesmo nós não tendo muito a ver com a guerra, como a gente também sofreu, mas é um número interessante para a gente ter em mente. Na parte do comércio, das negociações, importação e exportação, é importante destacar que entre 1850 e 1889, a maior parte desse processo de importação e exportação era dominado por alemães que viviam em Porto Alegre, né? Na época era chamada capital, a mais alemã do Brasil. E também eram responsáveis pelo fluxo de produção, né? Trazer produtos primários da colônia e levar produtos acabados para a colônia, através do Rio Jacuí, em sua maioria, o próprio Rio dos Sinos, enfim. Tudo acontecia ao longo desses grandes rios. Né? E nisso surge uma figura importante que é o Mustarai, que muitos aqui também devem já ter ouvido falar, que é o caixeiro viajante, né? É o vendedor ambulante, que também leva produtos acabados para a colônia. O cooperativismo é uma grande contribuição da cultura alemã, graças ao padre católico, né, o padre Theodor Amstadt, que funda as primeiras Caixa de crédito, exatamente, desculpa. Exatamente. E aqui quero destacar também que o Genealogia RS também a gente hoje resgata um pouco desse cooperativismo através dos livros que a gente faz de modo cooperativado. Né? A gente tem em torno de 60 autores no mesmo livro, trabalhando junto, financiando juntos, e a gente também consegue produzir um livro. Se estivéssemos sozinhos, nós não produziríamos um livro. Sabe? Alguns sim, porque já são escritores, mas eu, quem sabe não. Na cultura, nos esportes, as festas, né, as músicas de bandinha, os clubes de tiro, são presenças, são contribuições alemãs, o bolão, né, o futebol, principalmente no Rio Grande do Sul, o Futebol Clube, Porto Alegre foi o maior rival do Grêmio até a fundação do Inter, né, então, no mesmo dia, em 1913, fundado o Futebol Clube Porto Alegre e o Futebol Clube Grêmio. O Grêmio também, se não me engano, 19 dos 20 fundadores eram alemães, então... Quantos de ginástica? O Inter, quem é que fundou então o Inter? Torno Ferrari. O Inter teve... Eu acho que o Inter já foi mais multiétnico, não vou dizer que também não teve alemães envolvidos, mas teve... Porque eu, sinceramente, eu não sei dizer, mas o Inter não é visto como um time fundado por alemães. Já o Grêmio, sim, está na história. Até porque o Nascedouro foi um pouquinho a questão... uma espécie de preconceito que existia, né? Que não podemos, né? E que outras raças não eram muito bem, não eram facilmente aceitas, vamos dizer assim. Então a criação do Inter foi, tanto é que o primeiro negro a jogar no Grêmio foi Tesourinha, né? Que foi um histórico por causa disso. André, talvez seria importante tu incluires aí as duas sociedades como a Sojipa e
subdelegatas, né? É, quando tudo falar isso. Sim. E os atiradores? Não tem, Atiradores tem o X no Paraná, que é. Mas eu acrescento, depois eu vou tomar algumas notas, eu tenho meu caderno ali para tomar e também destacar o Curitiba do Paraná. Pode passar aí, não, sem contar a literatura, ciência, política, teve contribuições. Então, nesse contexto de contribuições, eu quero trazer alguns teuto-brasileiros famosos, vamos chamar assim, conhecidos. Não podemos deixar de destacar o nosso segundo imperador, né? Dom Pedro II, afinal, ele era filho da princesa Leopoldina, na verdade, da princesa Leopoldina da Áustria. Nosso presidente Ernesto Geisel, industrialista João Gerdau. Então, aqui a gente vê no âmbito da política, no âmbito da indústria, na literatura, Lialu. Temos o Dunga, que ele também é já um teuto italiano, né, de Juí. A ministra da Justiça, Rosa Weber, só para dar um destaque, que tem tanto no campo do esporte, no campo da justiça, no campo do cinema, como Werner Schillemann, aqui do nosso estado. O fundador de Hermann Blumenau. Também na parte de trabalho social, Zilda Arnes, vale a pena destacar, uma figura que é conhecida, um dos maiores proprietários de terras do Brasil, maiores produtores de soja e algodão, Campinas, Eduardo Rodman. O cardeal Cláudio Rubens, que foi candidato a Papa, inclusive, então tem que destacar, né? E a Gisele Bündchen, né? Que também é do âmbito da moda, né? Aqui de novo eu só faço uma conexão porque ela casa com o americano, né, Tom Brady, então a gente tem ali as conexões e as descobertas acontecendo novamente. Então, só para... Mas o Blumenau é alemão, né? Sim. Mas eu digo por ele ter sido relevante, assim como o João Gerdau também era alemão, mas era Johann de Caspar Gerdau, mas eu quis mais destacar e que tem presença, participação em todos os campos, não é de um ou do outro. Inclusive o Hospital Moinhos de Vento, né? Os fundadores foram as irmãs. Né? Acho que esse é um ponto interessante também para comentar sobre a é área da saúde hoje para André, vale a pena, se for o caso, de empresários, entende? Que são alemães, que vieram da Alemanha e se instalaram aqui. Nós temos Bromberg, temos o pessoal aqui de novo, aqui eu quis, existem inúmeros exemplos. Eu quis mais capturar um de cada área de atuação. Né? Eu falei de um industrialista, de um grande proprietário de terras, tem o grupo Maggi Scheffer, que ele de novo pega um italiano e um alemão. Né? Existem vários exemplos, mas eu quis destacar os mais conhecidos, mas sim, se tiver algum mais... O Renner também, sim. Eduardo Seco, que tinha um sobrenome Seco porque Sim. é o nome do sócio italiano, né? Sim. Mas é alemão. E não pode faltar, né? Eu sou um cara muito ligado em sobrenome, eu gosto muito de temas sobrenomes, então eu tive que fazer uma estatística sobre sobrenomes, né? Os 15 sobrenomes alemães mais frequentes no Rio Grande do Sul, né? Brasil, diga-se, Rio Grande do Sul. Não são sobrenomes mais frequentes em números, mas entre a comunidade alemã são os mais conhecidos. Então, entre os 15 primeiros, pode dar um clique. Eu quero destacar que Miller é o sobrenome mais comum da Alemanha, é o quarto mais comum na Áustria, primeiro na Suíça, segundo em Luxemburgo, e é o quarto no Rio Grande do Sul. Schmidt, por outro lado, é o primeiro no Rio Grande do Sul, é o segundo na Alemanha, é o terceiro na Suíça, é o primeiro em Luxemburgo também. Tá, aqui usei as variantes. Né? Schneider já é o terceiro na Alemanha, é o quinto no Rio Grande do Sul, é o sexto na Suíça. Becker, que é o segundo mais frequente no Rio Grande do Sul, é também o oitavo na Alemanha, é também o 11º em Luxemburgo. E Wagner, que é o terceiro aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, sétimo na Alemanha, quinto na Áustria e em Luxemburgo. Então, também a gente consegue ver como em Luxemburgo é muito presente essa cultura alemã. As fontes de pesquisa usadas para a montagem de toda essa apresentação, né, além das contribuições dos colegas, eu usei material também oriundo de outros colegas.
fontes online de pesquisa e também alguns vídeos. Aqui eu destaco alguns vídeos, já tem o link direto, é só clicar em cima. Filmes que vale a pena, vídeos que vale a pena a gente assistir, que falam um pouco sobre a presença de alemães no Brasil e na América do Sul. Alguns em língua inglesa, inclusive, para que os americanos consigam aprender. Mas às vezes é mais interessante olhar um filmezinho do que muitos deles, inclusive, falados em dialeto, né, ou em alemão. A população que você colocou bem no início, não é? Isso são fontes do IBGE? Não, existem, eu tenho as fontes bibliográficas de onde eu extraí A os... população brasileira, acho que você está falando 210. Porque geralmente eles estão desatualizados, né? Sim, No sim, Brasil sim. eles estão Claro. desatualizados. A maioria deles é já de 10 anos, algumas dessas fontes 10 anos atrás. Então hoje, de repente, esse percentual... Porque eu já vi alguns números, algumas estatísticas que mostram que é 7%, não são 6%. Porque quem sabe, por isso são números mais atualizados, que gerou mais descendentes, que se denominam descendentes de alemães. E aqui é uma pergunta que eu quero fazer ao final da palestra. Né? 2024 vai ser um grande ano para nós, 200 anos de celebração da imigração alemã no Brasil. E a pergunta que eu quero fazer é para os americanos se eles estariam interessados em participar do encontro internacional, da Conferência Internacional de Genealogia Alemã no Brasil. Porque ela é internacional, ela não é americana, então ela não deve ocorrer só nos Estados Unidos. E a ideia é, nesse ano especial, tentar trazer essa conferência para cá. Já existe bastante interesse dos organizadores americanos em fazer isso aqui. E eu quero fazer essa pergunta no final da palestra para ver o quanto do público se interessa em vir para cá. Por isso, um pouco daquela propaganda no início, de mostrar os lugares que vale a pena conhecer para fazer turismo. Né? Então, para a gente tentar viabilizar e trazer uma dessas conferências para cá. E a ideia é que eu seja em Gramado, né? Então, só para destacar, não em si por presença alemã lá, porque tem alemães e italianos, mas é mais pela temática, a arquitetura germânica de Gramado. Então, além dela ser turística, tem uma infraestrutura incomparável. Então, essa é uma das poderia nossas propostas. fazer um link com Nova Petrópolis, não sei, é muito próximo aí de Gramado, né? Claro. Nova Petrópolis e outras regiões. Na área da educação, eu acho que seria interessante os intercâmbios Estados Unidos e Alemanha. Sim. Inclusive aqui da região, eles vão, né? Sim. Fazer os intercâmbios. Acho que é um ponto essencial. Assim, Claro. como foi a educação que foi Um marco. um marco, justamente, que eles trouxeram, né? Seria muito importante, acho, colocar na tua apresentação. Claro. Não sei também, uma opinião. E eu agradeço a todos, né? Eu agradeço as instituições americanas, alemã, de GRS, CAPEC, também, que sempre foi um parceiro. Nada mais ouvido. Aqui de novo a gente tem uma conexão entre americanos, alemães e brasileiros. Né? E agradecimento especial a alguns colegas que também contribuíram bastante com o conhecimento, né? Décio Schauer, o próprio Dirk Weisleder, a Ingeborg Carpenter, que é uma terapeuta americana, Jorge Laugar, Steia, o Lauri Krug, o Nélio, o Ricardo também contribuiu bastante, minha esposa e também minha família. É isso. Agradecer ao nosso amigo aqui pela belíssima apresentação e as portas do CAPEC sempre estão abertas para genealogia também. Isso. E para quem quiser palestrar, né? Quem toca, né? Então, é isso aí. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand.
Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott sind wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland. So sind wir nun verbunden in das Brasilienland. Ach Vater, bleibe bei uns mit deiner Vaterhand. Versorge uns mit Nahrung, sei bei uns in der Not. Verlass uns nicht im Leiden, verlass uns nicht im Tod.